Fala aí, tranquilo? Parte 2 da nossa aula 1 sobre juizados especiais cíveis, sobre a nossa lei de juizados especiais. Paramos lá no artigo 4º, a gente fez um trabalhinho ali de reconhecimento da lei, né? Fizemos uma análise de competência, fizemos um esqueminha para facilitar o teu estudo. Vamos logo para o ataque, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda. Artigo 5º na sua tela. Daqui para frente, eu vou fazer aquele trabalhinho que às vezes eu gosto de fazer para facilitar a nossa vida. Tem muitos artigos em sequência que são facilmente explicáveis, vou deixar na tela, te explico e a gente continua. Se não, volto para cá e a gente faz um trabalhinho mais cara a cara. Vamos lá, artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Isso aqui é muito legal, tá? O juiz do juizado especial, ele tem todo o direito de fazer uma análise sobre tudo o que está sendo apresentado para perceber o que realmente é importante ou não. Deixa eu te explicar isso aqui. Imagina que você entrou com uma reclamação, você entrou com uma ação, perdão, reclamação trabalhista, né? Então é bom a gente evitar falar isso. Você entrou com uma ação. E essa ação, praticamente tudo ganha para você, você apresentou provas maravilhosas. A outra parte começa a apresentar um monte de prova, começa a chamar testemunha que não vai servir para nada, só para protelar o teu direito. Ou seja, só para fazer com que o processo demore mais e que você tenha mais dificuldade de acessar o seu direito. Aí o cara pensa assim, tá, eu vou ter que te pagar, mas eu não vou pagar agora não, vou enrolar o máximo que eu puder. Aqui que está jogado no artigo 5º. Amigão, se o juiz perceber que aquela prova não vai ter muita mudança, não vai ter validade, que aquela prova não vai servir para porra nenhuma, só vai protelar, só vai ficar postergando decisão, ele pode simplesmente negar. Ah, eu quero apresentar uma testemunha. Não vai apresentar, cara. Já ouvimos o que tinha que ouvir, já tá bom. O juiz, ele pode fazer isso. Ah, mas está cerceando o meu contraditório ampla defesa. Não. Porque quando o juiz faz isso, é porque ele tem muita certeza de que não há necessidade. Tanto que ele vai ter que motivar a decisão dele. Porque aí você pode questionar lá para frente. Aí você confronta, né, a decisão interlocutória dele, entra com agravo de instrumento, tô nem aí. Agora, não é problema meu. O problema meu é o seguinte, no juizado especial, o juiz tem total liberdade de condução do processo para ele buscar a verdade. Então ele não vai ficar aturando coisa. Ele pode pegar uma prova técnica que ele acha muito importante e valorar acima das outras. Ele olhar aquela prova como muito mais importante, até ignorar certas outras provas que não vão afetar em nada. Tá? Então a ideia aqui é liberdade de condução do processo dentro da legalidade também, né? Não é seguir só a cabeça dele que senão vai dar merda. Tá tranquilo? Artigo 6º. O juiz adotará em cada caso decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo o fim social da lei e a exigência do bem comum. A liberdade que o juiz tem para dar a interpretação dele desde que se considere aquela interpretação legal a mais justa. Então, nem sempre o juiz vai decidir exatamente como está na frieza da lei, porque ele pode dar uma interpretação legal que seja, na visão dele, mais justa, mais de acordo com a intenção da lei. Por isso que a gente nós do direito estudamos muito a intenção do legislador, a gente passa a entender o de trás, né? O que passou pela cabeça do desgraçado para ele criar aquilo. Porque a gente pode utilizar isso como base, a hermenêutica, a interpretação. Fechou? Artigo 7º. Conciliadores e juízes leigos, marca esse artigo que ele é muito importante, são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, conciliadores, marca, por favor, preferentemente entre bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante o juizado especial enquanto no desempenho de suas funções. Vamos lá. Esse artigo 7º é muito legal, porque ele vai trazer duas figuras que não são juízes, mas que vão atuar como o conciliador e o juiz leigo. Vamos separar aqui um momento. Lembra que eu te contei? Você entra com uma ação. Às vezes, antes de ir para o processo, você faz uma conciliação. Às vezes não, né? Sempre, que agora é prática. O conciliador, ele tem todo o poder de sentar com as partes e falar, temos um acordo? Temos, acabou o processo. Só que esse conciliador não é o juiz. O juiz está indo contra de outras coisas. Então a lei fala, o conciliador é quem? Aí, normalmente a lei de organização judiciária diz se vai pagar, se não vai, se tem que fazer o quê. Mas, normalmente o conciliador é uma pessoa que tenha conhecimento do direito. Olha o que ele fala na lei. A preferência é que seja um bacharel em direito. O cara que às vezes nem tem OAB, mas ele tem um bacharel.
Se ele é bacharel em direito, pode ser que ele seja convidado a ser conciliador. E na maioria dos estados é um trabalho gratuito, né? Faz parte, mas não remunerado, né? Mas tem prestação para a sociedade e tal, aquelas frescuras que o pessoal gosta de falar, né? Mas o conciliador é um cara que não é o juiz. Então, por isso, o conciliador, no máximo que ele faz é temos acordo? Não, então vai pra merda, vai para o juiz. Ele também não vai processar, ele faz o pré-processo. Já o juiz leigo, ele vai fazer tanto o processo quanto... tanto a conciliação, perdão, quanto o processo. Porque o juiz leigo, obrigatoriamente, tem que ser bacharel em direito e tem que ter 5 anos de experiência de advocacia. Então o cara não só conhece como está dentro do mundo. Olha a diferença. Conciliador pode até ser uma pessoa normal, de preferência bacharel em direito. Juiz leigo tem que ser bacharel e tem que ser advogado, há pelo menos 5 anos advogando. Porque esse cara vai conduzir a conciliação e o processo. E vai, inclusive, proferir decisão. Só que tudo sob supervisão do juiz do juizado especial. Então é interessante que o juiz leigo... Por que ele fala ser juiz leigo? Né? Porque ele tem conhecimento, mas ele não tem o cargo de juiz. Ele faz tudo, inclusive profere decisão. Mas a decisão dele não tem validade nenhuma, enquanto o juiz verdadeiro, o juiz titular, né, do juizado especial, que por muitas leis é considerado uma vara, inclusive, o juiz titular tem que analisar, ver se está tudo certinho e dar o seu aval. Tá tranquilo? Se por acaso eu sou advogado na minha cidade, e eu sou convocado para juiz leigo, eu assumo a posição de juiz leigo, eu não posso apresentar reclamação, eu não posso apresentar uma ação, de novo, essa mãe de falar reclamação, eu não posso apresentar uma ação perante o juizado especial. Por quê? Porque aí eu também vou utilizar o meu conhecimento para o meu bem, né? Então, enquanto eu for juiz leigo, eu estou suspenso de atividades no juizado especial, nada na justiça comum. Lá eu continuo federal, continuo na boa. Isso é o que o parágrafo único fala. Deu para entender? Então, cuidado que cai muito em prova. Os conciliadores serão necessariamente bacharéis em direito. Não, é preferentemente, não quer dizer que tenha que ser. Agora, juiz leigo não. Tem que ser advogado, pelo menos 5 anos de advocacia. Continua. Artigo 8º. O que ele vai fazer? Não poderão ser partes no processo instituído por essa lei, incapaz, pessoas jurídicas, de direito público, empresas públicas da União, massa falida e insolvente civil. Simplesmente ele me fala quem é que não pode apresentar uma ação no juizado especial. Incapaz, que é aquele que o Código Civil determina como que detém a incapacidade. O preso, fazer o quê? Pessoa jurídica de direito público, sim, elas não podem entrar com uma ação. Até porque elas são, né, ou autarquias, ou elas são da organização administrativa direta do Brasil, da formação federativa. Empresa pública da União, não que não possa, porque a União vai ter o juizado especial federal para ela, né? A massa falida e o insolvente civil. Insolvente civil é aquele cara que eu te falei, que é a pessoa física que pede decretação de falência, tá? Aí vem o parágrafo 1º, que é o cara que vai completar o que a gente falou lá em cima. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. Então, esses caras aqui, eles podem apresentar execução de título extrajudicial perante o juizado especial. Então o que ele vai dizer? Ele vai me dizer quem pode e vai determinar quem não pode, indiretamente. Pessoas físicas capazes, excluídos cessionário de direito de pessoa jurídica. Só para você entender, pessoa física capaz, beleza, tá com capacidade civil, tudo bonitinho. Quem é o cessionário de direito de pessoa jurídica? Vamos dizer que alguém tem uma dívida com você. O cara te paga, o cara trabalha numa empresa, ele é dono da empresa, que seja, e ele te paga com um cheque que foi passado para a empresa dele. Logicamente está no nome de outra pessoa. Já aconteceu isso comigo, dando aula, tal, eu chegar e falar, não, vou te pagar em cheque de aluno. Isso é o cessionário de direito de pessoa jurídica. Porque se o cheque não bater, eu passo a ter direito de reclamar o pagamento do cheque, né? A compensação do cheque. E aí eu sou um cessionário do direito. Eu não posso propor essa execução extrajudicial de cheques na justiça especial, no juizado especial. Pessoa enquadrada como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Então, esses caras podem. O MEI, o microempresário, empresário de pequeno porte. Então, média, grande, não pode. Pessoa jurídica qualificada como OSCIP, que tem que ter essa qualificação. Lembrando que o OSCIP não é um tipo de organização, é uma qualificação, é um título que é recebido. Sociedade de crédito ao microempreendedor.
Então esses caras poderão apresentar, propor uma ação perante o juizado especial, inclusive de execução de título extrajudicial. Parágrafo 2º, maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Resumo da ópera. O que eu quero que você tire daí? Quem é que pode propor ação? Pessoas físicas capazes, então qualquer pessoa física, desde que ela não esteja requerendo um direito que era de pessoa jurídica, como eu te dei esse exemplo do cheque, tá? Aí eu não posso entrar no juizado especial, porque é a concessionária de direito de pessoa jurídica. Pode entrar MEI, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, então sempre pequeno. Sempre pequeno. As OSCIPs, que é uma evolução da ONG, isso é que eu posso falar, mas não é uma instituição em si. E as sociedades de crédito ao microempreendedor. Então falou microempresário, microempreendedor, crédito ao microempreendedor, eles podem entrar com a ação. O que o parágrafo 2º fala? O cara que tem mais de 18 anos pode entrar inclusive sem assistência. Você vai entender isso melhor comigo um pouco mais pra frente, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas uma coisa interessante. Isso aqui é o chamado ius postulandi. Para quem não conhece, jus, J-U-S, postulandi, com um D-I no final, é o ius postulandi, não é jus necessariamente, porque fala-se como um I. O ius postulandi é o direito que você tem de entrar com uma ação sem estar representado por um advogado. E o juizado especial te permite isso. Você vai ver a regrinha daqui a pouco comigo, mas até já vou antecipar para você. Causas de até 20 salários mínimos, que são bem menores de complexidade, você pode ser advogado. Só tem a obrigação de 20 salários mínimos para cima. Então, cuidado que esse parágrafo 2º não é definitivo. Porque ele fala, quem tem mais de 18 pode ir sem assistência nenhuma, sem advogado, sem tutor, sei lá, sem um acompanhante. Até porque menor de 18 tem que ter, né, uma assistência que seja do seu representante legal. Mas vai ter que levar advogado. Então o cara que tem mais de 18 anos, ele pode ir sem advogado, mas cuidado que existe um entrave nesse direito. Porque se for acima de 20 salários, abaixo de 40, né, que é o limite aqui, aí eu também não posso entrar sem advogado, tá? Então, até garante, maior de 18 sem assistência, desde que o valor da causa seja de até 20 salários mínimos. Tá tranquilo? Continua. Artigo 9º, tá aqui, ó, que eu te falei. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Podendo, tá vendo? Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, o que eu acabei de te falar, tá muito bem definido no artigo 9º, muito cobrado, hein? Presta atenção, muito cobrado em prova. Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, a assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Então é óbvio que a formalidade não nos interessa, mas se você for sem advogado e outra parte for com advogado, você pode requerer um advogado dativo. A instituição que tiver convênio, é como se fosse a defensoria pública, né? Que normalmente é ela. Mas pode ser que tenha alguma condição ali diferente pela lei do Estado, pela lei local. Então eu não vou entrar muito em mazelas, mas você pode receber um advogado da própria justiça para poder te ajudar. Que você foi sem, achando que estava tudo bem, começou a levar porrada, né? O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. Então, cabe ao juiz chegar e falar, ô amigão, você vai ser advogado mesmo, cara? Ó, isso aqui é sinistro, hein? Mas se o cara falar, não, eu não quero, aí o problema é dele. Sendo até 20 salários. O mandato ao advogado pode ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Isso aqui é técnica pura, né? Porque você não precisa ter uma procuração expressa, você pode fazer um mandato verbal, anunciar, esse cara vai me representar, salvo condições, atividades especiais, que aí eu preciso de uma procuração montadinha. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Peço para você marcar esse final aí, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Se eu quiser, eu não preciso mandar o presidente da empresa, eu posso mandar um preposto. E esse preposto não necessariamente tem que ser o meu diretor, o meu funcionário, o meu, sei lá, porteiro. Pode ser qualquer pessoa. O problema é, isso aqui é uma coisa importante, tá? Tem muita gente que... E acontece muito isso. O cara vai lá de preposto para a empresa. Tem gente que é preposto profissional, né? A empresa paga ele só para ser preposto. Vai com um monte de processo, senta e fala, não temos nada, não temos nada. O preposto, uma das exigências é que ele tenha conhecimento da causa. Porque tudo que o preposto fala, fala em nome do seu representado.
Então imagina eu, Dalma, não tem nada a ver, vem uma empresa aí de, sei lá, de aviação. Pô, Dalma, representa aí a nossa instituição, tá, blá, 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 vou te pagar um por fora, você no preposto, chega lá, senta e cala a boca. Opa, eu tô dentro. Não, chega lá e vê o que você acha. Chega, pô, peraí, estão pedindo 40 mil, serve um acordo de 30? Aí o cara fica todo feliz, né? Ah, vamos fazer um acordo de 30 mil. Quando eu falo, aí chefe, resolvi, 30 mil. Que, seu filho da... Aí ferrou. Porque o que o preposto fala é representação. Então, o preposto não precisa ter vínculo, mas o mínimo que a gente exige é que ele tenha conhecimento da porra da história, né? Pra também não fazer merda, até porque ele vai ter importância. Então é muito comum o preposto não saber nada, é só sentar e falar, não temos acordo, senhor doutor, excelência, altíssimo, maravilhoso juiz. Beleza? Continua. Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á litisconsórcio. Artigo 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Vem pra cá. Esses dois artigos, você percebeu a importância deles? Quase zero. O que você tem que levar para a prova? Eu não aceito nenhuma interferência no processo. Nenhuma. Denunciação ali, de chamamento ao processo. Isso aqui são coisas, são técnicas de processo civil. Se você não conhece, ótimo. Até porque não vale para o juizado especial. Tá? Não vale. Ah, eu quero trazer para o polo o verdadeiro devedor. Foda-se. Aí, amigo, prova que não é você. Isso vai ser outro problema. Então, nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de participação de terceiro. Se você não é parte, você não pode se colocar como parte interessada. O juizado especial não permite. A única coisa que ele permite é o litisconsórcio. O que é litisconsórcio? É quando você tem no polo ativo, ou seja, na autoria, mais de uma pessoa, uma ação só com vários pedintes, é o que a gente chama de litisconsórcio ativo, tem vários autores, ou eu tenho no polo passivo como réu mais de uma instituição, é o chamado litisconsórcio passivo. Tá tranquilo? Então, autor, mais de um autor, litisconsórcio ativo, permito. Mais de um réu, litisconsórcio passivo, permito. Mais de um autor, mais de um réu, beleza, litisconsórcio suruba, vale, também vai ser aceito. Tá? Então não tem problema nenhum. Litisconsórcio é aceito. Eu só não aceito nenhuma outra técnica de entrada de pessoa que não seja parte no processo. Tá fechado? O Ministério Público vai intervir somente nas causas que a lei estabelecer. E não interessa pra gente quais são as causas, de novo, pelo menos não estudando a lei de juizado especial. Se por acaso você tem que ter conhecimento disso, amém. Você vai ver lá na lei que determina, no processo civil, né, Código de Processo Civil, determina quais são as atribuições do Ministério Público, você vai ver lá que a maioria não cabe. Porque a maioria vai falar de coisas que não são competência do juizado especial. Então, assim, se você não estuda Ministério Público e sua intervenção, não se interesse pelo artigo 11. Beleza? Vamos facilitar a vida. Continua. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem normas de organização judiciária. Até porque, pela lógica do CPC, ato processual é das 6 da manhã às 20, né? E podendo, inclusive, passar das 20, quando aquele ato iniciado antes das 20 horas pode sofrer algum prejuízo se não for completo no mesmo dia. Então, o CPC já fala, imagina a organização local, né? Mas o que importa na hora da prova, e cai muito ainda, é ele colocar atos processuais serão privados, salvo públicos. Não, público é a regra, privado é a exceção. Artigo 13. Atos processuais serão válidos sempre que preencherem finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º dessa lei. Parágrafo 1º. Vou te explicar isso aqui já, tá? Esse artigo 13, se quiser colocar o nome, ele é o que a gente chama de princípio da instrumentalidade das formas. Vou te explicar logo, né? Depois eu vou para os parágrafos. O que esse princípio diz? Mesmo que a formalidade prevista na lei não tenha sido respeitada, mas o ato atingiu seu objetivo final, eu não vou afastar o ato. O que é isso? A menos que a lei exija que seja feito daquele jeito, se você cometer um ato processual de outra modalidade, mas conseguir atingir o objetivo, o ato é aceito. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Até porque nós temos o princípio da informalidade. Então a gente não é tão preocupado com a formalidade processual aqui no juizado especial. Porque qual é a nossa intenção? Princípio da celeridade processual, maior velocidade. Princípio da economia processual, economicidade. Gastar menos com custas, causas processuais. Até porque você vai ver comigo, no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, né, para ficar mais prático, é de graça. Então, assim, quem vai pagar a custa? Eu, Poder Judiciário.
Então, vamos evitar, né? Então é interessante, tá? Esse princípio da instrumentalidade das formas é muito legal. Mesmo que a formalidade não tenha sido completamente respeitada, se eu atingir o objetivo e não prejudiquei ninguém, beleza. Você vai ver um exemplo mais tarde que a própria lei vai trazer, tá? E é o único exemplo que tem que saber para a prova, que é o que a lei vai falar, tá? Parágrafo 1º, ele vai falar do princípio da transcendência ou princípio do prejuízo. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Essa história, né? Eu não vou decretar ou pronunciar um ato como nulo se não prejudicou ninguém. Porque se o ato foi lá, atingiu a finalidade, mas não causou prejuízo, ótimo. Essa é a instrumentalidade junto com a transcendência. Atingiu o objetivo? Beleza, então o ato é válido. Ah, não, mas causou prejuízo a alguém, então o ato é inválido. Agora, atingiu o objetivo, mesmo sem seguir a formalidade, não prejudicou ninguém, então eu posso juntar artigo 13 e parágrafo 1º como uma coisa só, apesar de serem dois princípios distintos. Parágrafo 2º, a prática de ato processual em outra comarca pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, né, a carta precatória ou métodos que não sejam necessariamente dentro da carta precatória, mas seja idôneo, né? Apenas atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em nota manuscrita, datilografada, taquigrafada ou estenotipada. Chato, né? Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética, equivalente, serão utilizados após o trânsito do julgado de decisão. Normas locais poderão disporão, sobre conservação de peça do processo e demais documentos. Norma local, então, não me interessa. Só para te constar essa informação, porque às vezes, imagina o seguinte, juizado especial, você vai ver comigo que eu posso levar até 3 testemunhas. Aí eu levo as testemunhas. Chega lá, a primeira testemunha fala uma coisa, a segunda fala a mesma coisa, a terceira fala a mesma coisa. Eu vou reduzir a termo os 3 testemunhos, que é só um Ctrl+C, Ctrl+V. Reduzo a termo só um, que é muito importante, datilografo, tudo bonitinho, o resto fica gravado em mídia. Filmado e tal, trânsito em julgado, joga fora, vai de acordo com a legislação de conservação de documentos. Então é bom você saber que, se ele colocar na sua prova, todos os atos serão resumidos, todos os atos, não, todos o cacete, somente os chamados importantes, é o que o parágrafo 3º me fala de importante mesmo, tá? Artigo 14, o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, marca isso, escrito ou oral. Ele vai trazer aqui para a gente o chamado princípio da oralidade, à secretaria do juizado. Então, aonde que você apresenta a sua ação? Na secretaria do juizado especial. Eu preciso levar a minha petição pronta, eu não sou advogado, eu não vou levar advogado, minha causa é de 12 salários mínimos. Eu preciso levar por escrito a petição? Não, tu chega lá e fica reclamando no ouvido do secretário, fica falando, e o secretário que vai ter que reduzir isso a termo, transformar isso para você, tá? Do pedido constarão de forma simples, em linguagem acessível, nome, qualificação, endereço das partes, fatos. É bom, uns dias antes da prova, você ler esse parágrafo primeiro, só para saber o que a petição tem que ter. Tá? Mas não é nada demais aqui não. Parágrafo 2º, atenção para isso aqui. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo extensão da obrigação. Aí, só para ler logo, parágrafo 3º, o pedido oral será reduzido a escrito pela secretaria do juizado, podendo ser utilizado o sistema de ficha ou formulário impresso. Atenção para o parágrafo 2º. O que é o pedido genérico? Você chega e fala assim, aquele exemplo que eu te dei lá na aula 1, na primeira parte da nossa aula, melhor dizendo, você me esculhambou e eu quero entrar com uma reparação de dano à imagem. Só que eu não faço ideia quanto que eu posso pedir nisso. Então eu posso formular um pedido genérico, a princípio um pedido para reparação de dano, blá blá blá, e ser definido dentro da justiça? Posso. Eu posso formular um pedido sem ter o valor determinado da causa, mas não é porque eu não quis, é porque eu não sei como fazer isso. Eu não tenho como determinar o valor da causa naquele momento. Então eu posso fazer um pedido genérico em relação ao valor. Eu também posso fazer um pedido genérico em relação à demanda, caso eu não tenha noção de tudo, mas isso é meio raro. Mas de novo, o princípio da informalidade. Aqui não é tão chato igual o CPC, que tem todo aquele que não vai chegar e vai ser inepta, não vamos aceitar a petição, não. Aqui você pode entrar com pedido e durante o processo a gente vai resolvendo as falhas. Agora, também você não vai entrar com pedido, eu quero reclamar de alguma coisa, vamos lá? Depois a gente descobre o que eu tenho direito? Não, também não, né? Você tem que ter pelo menos uma base fundamental para a sua requisição. Tá tranquilo? Então, muita atenção para o parágrafo 2º. Continua.
Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Questão de prova. Após a apresentação do pedido de ação, de propositura de ação, a Secretaria marcará audiência de conciliação para o prazo de 15 dias após a distribuição do processo. Tá certo? Não. O juizado especial ele tenta ser tão célere, tão rápido, que ele faz o seguinte. Eu fui até a Secretaria do Juizado. Cheguei e falei assim, amigão, blá, 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 a condição é essa. O cara foi lá, reduziu. Dalmo, volta daqui a 15 dias. Ou volta daqui a 10, volta. Que eu tenho um prazo de 15 dias. Tem até 15 dias para marcar a conciliação. A conciliação marcada para a semana que vem. Ah, mas eu vou ter que resolver isso aonde? Amigo, eu não distribuí ainda. Vai ser aqui um juizado especial, tu vem aqui, não tem problema. Eu vou distribuir amanhã para saber. Ah, distribuição você sabe, né? Caso tenha mais de um juiz lá que tenha titularidade para resolver o problema, vai distribuir para algum. Aí é automático, é sistema informatizado e tal. Então, é interessante que esse juizado, para ser rápido, ele inclusive pula essa etapa. A conciliação é marcada mesmo que eu não tenha distribuído o processo, mesmo que eu não tenha autuado a outra parte. Eu nem avisei a outra parte que ela vai responder por um processo. Vamos marcar a conciliação para daqui a 15 dias. Bem legal isso, né? Faz parte. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, sessão de conciliação, dispensando o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Isso aqui é muito louco. Esse artigo 17, cara, ele prevê a loucura. O que ele quer dizer com apresentando-se as partes? Imagina que eu vou entrar, sabe aquele papo de vou reclamar de você na justiça, eu quero reparação de dano. Aí fala, eu também quero, porque você também me humilhou. Aí vamos nós dois reclamar. Se, pô, isso aqui... a lei foi assim, vai que, né? Nós dois nos apresentamos para levar uma ação contra o outro, automaticamente é aberta a sessão de conciliação. Na mesma hora, peraí, vem cá, você vem reclamar dele. E ele veio aqui para saber da reclamação que você foi apresentar contra ele. Ah, então vocês dois estão aqui? Então vamos embora. Vamos para a sessão de conciliação, automático. É sério, é isso que é a ideia do artigo. Louco, né? Pior se for pedido contraposto. Eu estou reclamando de você reclamando de mim. Vamos embora. Nem distribui, nem autua, vamos direto. Então, assim, esse artigo está prevendo uma loucura, né? A hora em que as partes se apresentam ao mesmo tempo, ou a hora que as partes vão apresentar ações juntos e já estão ali, então vamos resolver. Não vou esperar 15 dias, não. Forçado, né? Mas pode acontecer também, né? Os caras até que não são trouxa, não. Continua. Artigo 18, ele é muito importante também, porque ele vai falar sobre as citações. Como funciona a citação, tá? O que é citação? Citação é o momento que você avisa a outra parte que ela está sendo citada, convocada a comparecer em juízo para responder uma ação que foi apresentada contra ela. Então, a citação é que avisa para o cara, você é réu de um processo, tá, querido? A citação far-se-á, por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, o ARMP, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Só para chamar a atenção aqui, existem 3 formas de citação que nós estabelecemos. Citação por correspondência, por AR, né, aviso de recebimento. A citação com entrega ao encarregado da recepção, quando for uma pessoa jurídica ou for uma firma. E a citação por oficial de justiça. Por que é importante isso? Parágrafo 2º, eu vou até pular logo para te mostrar, não se fará citação por edital. Já que nós estamos querendo celeridade, eu não vou perder tempo com citação por edital, porque ela acaba demorando muito. Ah, tem que publicar, tem que dar não sei quantos dias depois da publicação, publicar tantas vezes. Não. E outra, é caro. Então eu vou acabar atacando a celeridade e a economia processual. Então leva isso para a prova, pelo amor de Deus. O juizado especial não aceita nunca, não tem exceção, citação por edital. Então, a preferência é citação por correspondência através do aviso de recebimento em mão própria, o ARMP. Ou, se for um caso de firma individual ou pessoa jurídica, o encarregado da recepção receber lá. Então, a preferência é que seja essa comunicação direta. Se necessário, o oficial de justiça. Aqui, nós preferimos utilizar a correspondência do que utilizar o oficial de justiça, tá? Então, o oficial de justiça ele é meio que a última situação. Citação por edital, nunca.
Tá beleza? Continua. Parágrafo 1º. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando, advertência de que não comparecendo consideração verdadeiras alegações iniciais e proferido julgamento de plano, que é a chamada revelia, né? Tem que avisar, ó, se você não vai, nós vamos julgar você como revel e que você está aceitando tudo. Se eu colocar lá no pedido da causa 30 salários mínimos, você não aparece, você está aceitando me pagar 30 salários mínimos. Parágrafo 3º. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. Olha aqui, que eu te falei. Eu ia te mostrar na lei um exemplo do princípio da instrumentalidade das formas. Porque qual é a ideia? Tem que citar. Se eu não cito o cara, como é que o cara vai se apresentar para se defender? Agora, imagina que eu não fui citado, eu tenho uma reclamação contra mim, eu não fui citado, só que aí eu quero apresentar uma reclamação lá na justiça, lá no juizado especial. Aí quando eu chego lá na secretaria, o secretário puxa meu nome, senhor Dalmo, o senhor tem uma ação contra você. Ah, mas eu não fui citado, anula nada. Você não compareceu espontaneamente, você não apareceu aqui, então considere-se citado. Então é interessante, claro, se por acaso for num dia para o outro, aí tem toda uma legislação processual civil para cuidar. Mas não se preocupe com prazo, tá? Nem um pouco com isso. Qual é a jogada aqui? O que eu preciso me preocupar de verdade? Isso acontece em todos os processos, no final das contas, né? Administrativo e tal. A aparição, o comparecimento espontâneo, mesmo que eu não tenha sido citado, vai fazer com que a falta da citação não torne o processo nulo. Princípio da instrumentalidade das formas. A formalidade não foi seguida, eu não citei. Mas mesmo assim, eu consegui o objetivo, consegui a finalidade. Pronto. Causou prejuízo? Não, porque o cara está ali, ele já foi citado. Comparece, amigo. Tá? Aí entra aquela história, mas se eu fui... Pô, cheguei hoje e fiquei sabendo que a audiência daqui a meia hora. Aí é óbvio que tem prejuízo, né? Aí você vai ter todo o processo civil cuidando de você. Tá beleza? Então, atenção para esse cara também. Pra gente matar esse vídeo, artigo 19. Intimações. Tá, mas qual é a diferença de citação para intimação? A intimação ocorre quando você quer avisar uma das partes que alguma movimentação processual aconteceu. Ou que ele precisa fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero que o réu apresente documentos tal. Eu vou intimá-lo a apresentar documentos. Eu não vou citar mais porque ele já foi citado, tanto que ele já está respondendo ao processo, tá? As intimações serão feitas na forma prevista para a citação. Ou seja, vai igual citação, por AR, MP, vai com entrega lá da intimação ao empregado da recepção ou oficial de justiça quando for necessário. Ou também por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Não tente mandar por WhatsApp, tá? Pelo amor de Deus. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Isso aqui é muito legal. A intimação de dado especial é raro, porque o que acontece? Se o juiz está lá, as partes estão presentes, o juiz fala, eu preciso que o réu apresente documentos tal, ele já está intimado. Então, tudo que é produzido na audiência automaticamente intima o cara. Então eu não vou perder tempo intimando o que ele já sabe, tá? As partes comunicarão ao juízo mudança de endereço ocorrida no curso do processo, reputando-se eficazes intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. Imagina que durante o processo eu me mudei de casa. Não avisei a justiça. Aí eu chego lá e falo, mas eu não fui intimado porque vocês mandaram para o endereço anterior. Tá, senhor, o senhor por acaso atualizou o endereço? Não, então vai a merda. Então vamos considerar que você foi intimado, mesmo que tenha sido enviado para endereço distinto. É só isso, tá? Tranquilo, né? Até aqui não tem lá muita coisa ainda não, mas atenção para esses destaques que a gente deu. Final aí, o último vídeo, a gente vai trabalhar alguns aspectos mais do ato especial civil e vamos terminando o nosso trabalho. Beleza? Então, último vídeo, a gente fecha o nosso trabalhinho dessa aula. Até daqui a pouco.